Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um TutoCast, o podcast da Tuto Gamificação. E hoje eu estou aqui com um convidado incrível que tem uma história de vida muito bacana para poder compartilhar com vocês, que viaja muito trabalhando, que conhece muitos países, culturas, fala 4 línguas fluentemente e vai poder falar com vocês hoje aqui sobre toda essa jornada que está construindo e muito do que vem pela frente. Pessoal, queria inicialmente agradecer a todos vocês por estarem num podcast que é personalizado e hoje apoiado por Inquietos da Natureza. É isso mesmo, o segundo livro gamificado da Tuto, lançado pela editora Gente, com o organizador sendo o João Kepler, isso mesmo, o maior investidor de startups da América Latina, com autores incríveis que compartilharam aqui os segredos do empreendedorismo, da gestão, técnicas de como atingir uma liderança disruptiva, como expandir a criatividade, formas alternativas de atingir resultados nas vendas, provocações que levarão os leitores a outros níveis, como empreendedores, profissionais e muito mais. É isso mesmo, Inquietos por Natureza, um livro já disponível para você comprar aí na editora Gente e em outros marketplaces também. Tenho certeza que vocês vão gostar muito e ele é 100% gamificado pela Tuto. Uma maneira que a gente encontrou de potencializar a leitura das pessoas com mais simplicidade, com mais facilidade, dinâmicas, leveza e, é claro, com prêmios. Dentro do livro tem ali o acesso à plataforma e dinâmicas que você, ao fazer, acumula moedas e ganha muitos prêmios legais. Então, tá aí, Inquietos por Natureza. Esse aqui é um presente para o nosso convidado de hoje, o grande Gustavo. Assim que finalizar, vai estar nas suas mãos. Mas eu quero autografado, né? A versão autografada vai valer muito mais. Obrigado. Vai ter uma dedicatória especial para você, com certeza. Obrigado, Thiagão. Pessoal, para você que está aqui com a gente em mais um episódio do TutoCast, fique até o final. Durante o nosso episódio, nós teremos aí algumas dinâmicas gamificadas e ao final a gente vai estar liberando aí para vocês o acesso e vocês vão participar da gamificação deste episódio. Então, não perca essa oportunidade. Sem mais delongas, eu gostaria de imensamente agradecer a participação hoje do Gustavo Uzeiro, que está com a gente aqui. Gustavo, seja muito bem-vindo ao TutoCast. É uma honra ter você aqui com a gente. O Gustavo, que é CEO e vice-presidente de um grupo de empresas da Constellation Software, uma holding canadense listada na Bolsa de Toronto, com mais de 1.500 empresas de software em mercados verticais, com mais de 25 mil funcionários em todo o mundo. Eu vou até pegar um ar aqui, né, depois de falar tanto aí inicialmente sobre a empresa que o Gustavo hoje é CEO e vice-presidente. O Gustavo já vendeu empresa, o Gustavo já vem de uma carreira muito legal que vai poder partilhar. E nós vamos falar muito aqui hoje sobre gestão, empreendedorismo, sobre propósito, sobre muitas experiências que o Gustavo vai poder compartilhar com a gente. Gustavo, obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente no TutoCast. Thiagão, agradeço muito o convite, uma honra estar aqui, um prazer conseguir encaixar essa entrevista aqui entre tantas viagens. Foi muito bom que deu certo, né? Estar aqui no Brasil na data de hoje e é uma honra estar aqui contigo. Parabéns pelo livro, muito feliz em ver que você faz parte do livro e está compartilhando com a gente a sua experiência de vida também. Estou ansioso para ler, eu não li ainda, mas agora com essa versão dedicada eu vou ler e vai ser ainda mais especial. É um prazer estar aqui, agradeço ao convite, agradeço ao Theo também, a SME, por ajudar também nesse convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito ao Theo também, que fez essa conexão, essa ponte entre a gente. E agradeço ao SME que está disponibilizando esse espaço para a gente hoje gravar mais um TutoCast. Gustavo, conta para a gente, né? Conta para todos os tutores que estão nos ouvindo e nos vendo. Quem é o Gustavo? Vamos lá, eu vou resumir então 36 anos em alguns minutos. Gustavo é uma pessoa que nasceu em São Paulo. Eu nasci próximo ao bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Meu pai e minha mãe ainda moram lá. Tenho 2 irmãos, Rafael, o Cero, médico e cirurgião plástico.
O Daniel, mais novo, é cientista de dados. Uau. Teve uma grande influência nossa para ele ir para essa área também de tecnologia. Eu sempre fui um apaixonado por tecnologia. E eu tive uma infância muito característica, eu acho, da década de 90. Quem foi criado na década de 90 aqui em São Paulo sabe como era, jogava bola na rua. Era uma infância muito intensa, empinava pipa. A gente gostava muito de ter isso. Eu saía com os amigos da escola e tinha muita diversão. Sempre estudei em colégio público, desde pequeno. Mas, de alguma forma, eu sempre tive uma vontade de ir um pouco mais longe. Né? Eu estava ali no ambiente de colégio público, Zona Norte de São Paulo, não é um bairro nobre. Eu gostava muito de estar ali, mas, ao mesmo tempo, eu sentia desde novo que eu queria ir mais longe, que aquele não era o meu lugar, que eu queria explorar o mundo, eu queria conhecer lugares diferentes, eu queria falar línguas diferentes, mesmo que, no momento, eu não falasse, mas essa vontade sempre existiu. E eu fiz o colegial num colégio técnico, em São Paulo, e ali eu conheci pessoas que fizeram com que esse interesse em desenvolvimento, em estudos, fosse ainda maior do que eu já tinha até então. E foi a primeira vez que eu comecei a pensar em estudar numa grande universidade. Ali no bairro onde eu morava, ninguém falava de estudar na USP, estudar na Unicamp, na Unesp, na UFMG. Era tudo muito local, a vida ali era muito simples. E nesse colégio técnico que eu estudei, tinha pessoas com essa ambição em ir mais longe também. E aí eu me conectei com essas pessoas, porque até então eu me sentia um pouco sozinho nesse desejo, nessa vontade. Era até um pouco estranho para mim ter essa vontade de querer mais, de achar que eu poderia ir mais longe. Sim. Porque ninguém mais ali falava sobre isso. E aí, quando eu encontrei essa turma que falava a mesma língua que eu, queria também prosperar na vida, eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a entender, sem que na época realmente ficasse muito claro, o poder das influências que a gente tem na nossa vida, né? O poder do ambiente, o poder do próprio networking, né? E eu comecei a estudar mais nessa época, porque eu coloquei um projeto na minha cabeça que eu queria estudar na USP. Até então, eu não imaginava estudar na USP, né? Mas eu coloquei isso na minha cabeça, idealizei isso, a gente estava falando um pouquinho antes do programa, me idealizei na USP. Estudei duro por 1 ano, fiz cursinho, tinha um amigo que tinha entrado na USP, e isso também me serviu como exemplo. Porque eu pensei, esse cara estudou comigo no mesmo colégio, teve os mesmos acessos que eu, e ele entrou. E ele é inteligente, mas ele não é 1000 vezes mais inteligente que eu. Então, se ele conseguiu, eu também posso, eu também vou conseguir. Legal. E aí eu me dediquei muito, entrei na USP, entrei no curso de Geologia, um curso super diferente. Eu já gostava de viagens, gostava muito de explorar a natureza, então estava muito alinhado a isso. Mas também, de alguma forma, eu não queria ser técnico, trabalhar na parte técnica da geologia, que você pode ser muito técnico. Eu queria trabalhar com negócio. Então, o desafio era aprender o máximo que eu pudesse ali na USP, naquele ambiente mais técnico, mais acadêmico. Mas eu já tinha esse desejo, eu me lembro com 15 anos, eu falando para o meu pai, a gente precisa abrir uma empresa. Com 15 Com anos? 15 anos. E meu pai é super tradicional, meu pai é de outra geração, né? Baby boomers, a estabilidade do emprego, receber o salário todo dia sim. Empreendedor? Não, meu pai era CLT, agora ele está aposentado, então ele sempre teve essa carreira muito tradicional de trabalhar na empresa de alguém. Mas eu nunca me vi ali também, eu nunca me vi trabalhando para alguém por muito tempo. Então, eu me formei na USP. Durante a USP mesmo, eu comecei a fazer muitas conexões com o mercado, com a indústria. Começou a despertar em mim esse interesse sobre mineração. Não sei ainda explicar de onde veio, mas eu tinha muito interesse em mineração. Então, eu comecei a me aproximar de pessoas que falavam sobre mineração, que visitavam mineradoras, porque eu queria fazer parte daquele ambiente. Novamente, a influência, o poder do ambiente, os exemplos, né? Os mentores até informais. Eu sempre tive mentores ao longo da minha vida, olhando para trás agora, mesmo sem saber que eram mentores.
Eram mentores informais, não tinha uma relação de mentor e mentorado, mas eram mentores, me ajudaram muito. Então, eu comecei a me desenvolver bastante nessa área de mineração, me interessando por tecnologia também. E aí eu lembro que eu criei, junto com outras pessoas, na USP ainda, um grupo de estudantes que era vinculado a uma associação internacional de pessoas que tinham interesse em mineração, em business, para ir nas empresas, nas grandes mineradoras e conhecer o ambiente corporativo, conhecer o que esses caras fazem, qual que é o problema que esses caras resolvem, né? Por que eles fazem ali? O que eles fazem durante 8 horas do dia deles ali? E eu comecei a me aproximar das mineradoras, conheci uma pessoa que na época era diretor de exploração da Nexa, hoje em dia a Nexa é uma empresa brasileira listada na Bolsa também, e foi uma grande influência para mim. Claro, na faculdade eu tive mentores, mas essa pessoa, o Jones Belter, foi um cara que me inspirou muito, né? Eu via ele como executivo de mineradora, geólogo também. E assim como eu olhei lá atrás para esse meu amigo que tinha entrado na USP, eu olhei para o Jones e falei, pô, eu quero fazer a mesma coisa que esse cara está fazendo. Eu quero virar executivo de alguma mineradora ou de alguma empresa, né? Essa vontade, ela foi crescendo. Mais uma vez, a referência te direcionando. Exatamente, também. exatamente. Então, eu vim de um ambiente com poucas referências, eu digo ali na região onde eu morava e tudo mais. As referências eram familiares, pessoas que eu via na televisão e tudo mais, mas, além disso, não existiam referências muito próximas. E eu percebi que, quando eu fui me aproximando de pessoas que me inspiravam e que eu aprendi algo de cada uma delas, a minha vida ficava mais interessante, eu ficava mais completo. E eu tinha até mais ímpeto, mais vontade de ir além, porque eu via pessoas que tinham percorrido esse caminho, né? E não quer dizer que eu queria percorrer o mesmo caminho da pessoa, mas eu gostava de ver alguns elementos naquela pessoa que faziam sentido para mim, e aí eu fui pegando, no bom sentido, partes que eram interessantes e fui me moldando, me adaptando. Na época não era muito claro para mim a questão de propósito, aonde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria ir longe, mas eu não tinha um norte muito bem definido naquela época. Mas eu vejo que, mesmo sem entender, de alguma forma eu já estava seguindo esse propósito. E essas pessoas, também sem saber, foram me ajudando nessa caminhada. E eu sou muito grato a todas essas pessoas, e são inúmeras pessoas ao longo do caminho que impactaram positivamente a minha vida, mesmo sem nem saber. Que legal. Né? E, bom, onde a gente está na história, né? Então, comecei a trabalhar nessa empresa, na mineradora. Depois que eu me formei, eu mandei currículo para essa mineradora onde eu conhecia esse diretor, o Jones. Uhum. E aí eles me contrataram, entrei como trainee. Passei por todo o processo, até conversei com ele e falou, olha, eu posso te indicar, mas o processo é o mesmo para todo mundo, o que fazia sentido. No final, fui aceito no processo seletivo, comecei a trabalhar lá. Fiquei 3 anos trabalhando nessa mineradora, aprendendo muito, sempre viajando muito também. Então, naquela época, eu viajava muito no Brasil, muito para Goiás, muito para Minas Gerais também, onde depois eu fui morar. E eu comecei a conhecer também um país diferente do que eu estava acostumado. Eu fui criado em São Paulo, né? E aí, de repente, eu estou no interior de Goiás, morando numa cidade com 40 mil habitantes, vindo de uma cidade de 20 milhões de habitantes, São Paulo. Foi um choque, assim, para mim, morar nessa nova cidade, chamada Niquelândia. Lá tinha uma mina, era a base? Era uma mina da empresa, uma mina de níquel, da Nexa. E no começo, para ser muito honesto, eu não gostei da cidade. Eu falei, nossa, aqui não tem o que eu tinha em São Paulo. E eu comparava muito. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que, na verdade, eu não estava gostando porque a minha referência era diferente. A minha referência era São Paulo. E eu tentava encontrar ali coisas que eu encontraria em São Paulo. Entendi. Quando eu comecei a abrir o coração, realmente estar aberto às oportunidades, às experiências que só aquele local oferecia, eu comecei a aproveitar, eu comecei a gostar, eu comecei a aproveitar a vida ali e a ver que eu tinha coisa ali que eu não teria em nenhum outro lugar do mundo.
e que eu tinha que aproveitar aquilo. E aí ficou muito mais tranquilo morar lá e ter essa experiência. Eu acho que estar aberto foi um grande passo que eu aprendi ali. Que legal, Gustavo, ouvir isso e vejo que tem muita sabedoria aí compartilhada da sua parte, né? Trazendo alguns pontos que me chamaram muito a atenção. Primeiro, você em um ambiente em que você encontrou, por mais difícil que fosse, uma referência de uma pessoa que havia passado na USP para que você falasse, eu posso também. Depois você entra, faz a formação e busca, através daquele ambiente, potencializar as máximas oportunidades possíveis durante seu curso, inclusive conhecendo a empresa que iria te receber depois para contratação. Você vê uma pessoa que estava trilhando um caminho que te chamava atenção, que fazia sentido para você. Eu não sei se o termo naquela época era praticado, modelagem, né? Você se inspira, com certeza. modela, né, nela. E quando você vai para a Niquelândia, o que eu propriamente, né, eu fui executivo de multinacional, eu vi pessoas deixando as suas carreiras porque elas não se permitiram viver o que você acabou de falar. Viver o momento, viver o que era de mais maravilhoso naquela oportunidade. É verdade. Eu acho que eu aprendi isso lá e continuo aprendendo. Eu acho que é um aprendizado contínuo que a gente tem. É conseguir aproveitar o agora, conseguir aproveitar os momentos, as experiências que a gente tem. Claro, o futuro é importante e eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu sempre estou olhando para frente. Mas, além disso, a gente precisa saber aproveitar o momento. Realmente, para experienciar, para entender, para aprender. Se a gente só estiver preocupado ou com o passado ou com o futuro, a gente não está aproveitando isso aqui. Essa experiência aqui, para mim, está sendo incrível. Eu tento tirar o máximo de cada experiência. Mesmo as experiências que elas podem parecer negativas, são classificadas como negativas, eu tenho certeza que ali tem algum aprendizado que a gente pode tirar. E o fato da gente poder também aproveitar essas experiências, mesmo aquelas que a gente pode classificar como negativas por algum momento. Tem sempre aprendizado tem por aprendizado trás delas, né? E a gente aprende também que essa busca incessante pelo prazer, pela felicidade, pelo sucesso a qualquer custo, não faz sentido. Então, a gente tem que saber apreciar a vitória, mas tem que saber apreciar e tirar boas lições da derrota também, que naquele momento ela é amarga, mas ela vai ajudar a gente a ser melhor naquele momento e na frente também. Acredito muito também. E aí, a partir de Niquelândia, como que foram os próximos passos? Pois é, então, quando eu entrei nessa empresa, eu entrei para aprender. Eu sabia que era o meu momento de aprendizado. Apesar de eu querer ter uma carreira de executivo, esse bichinho do empreendedorismo ele estava presente também, né? Então, eu trabalhava para uma grande empresa, aprendi muito ali, mas, ao mesmo tempo, eu sempre pensei que seria uma questão de tempo para eu criar alguma oportunidade, que eu não acho que oportunidades aparecem, elas são criadas, né? Quanto mais a gente se prepara, mais oportunidades aparecem. Eu criar e estar preparado para alguma oportunidade, porque aconteceria o momento de eu empreender também. Então, enquanto eu estava ali, eu estava dando o meu melhor e me dedicando muito, mas sempre aberto e com o radar ligado para oportunidades para eu empreender, que é onde eu realmente me via no longo prazo. E foi engraçado. Mais uma lição. Enquanto eu estava em Belo Horizonte fazendo um curso, umas pessoas me convidaram para um jantar. E eu tinha feito um curso o dia inteiro, estava cansado, estava morto de ter feito o curso. Mas eu fiz um esforço, eu falei, não, eu vou no jantar. Sabe aquele chamado, vai no jantar? Aí eu falei, ok, eu vou, pensei, né? Vou e fui, fiz um esforço e fui. Nesse jantar, era uma empresa de software, e eu estava em BH fazendo um curso dessa empresa, uma empresa francesa. Essa empresa estava oferecendo um jantar para os clientes, e existiam executivos dessa empresa naquele jantar. E eu não conhecia essas pessoas, eram franceses, eu não conhecia ninguém, além do instrutor do curso. Ele convidou, eu resolvi ir. Chegando lá, eu conheci um monte de gente nova e o papo foi muito interessante. E teve uma conexão muito grande com Olivier Bertoli,
que na época era diretor dessa empresa, chamada Geovariances, uma empresa francesa com 36 anos já de existência. Ele era diretor e a gente começou a conversar sobre a vida, quase nada sobre negócio, mas sobre a vida mesmo, sobre experiências de viagem e tudo mais. E teve uma conexão interessante ali. A gente se aproximou muito naquele jantar. E aí, cada um foi para o seu hotel, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, essas pessoas são super interessantes ali na França. O que eles fazem ali em tecnologia era uma referência no mercado de tecnologia. Eu pensei, eu iria para essa empresa, algum dia eu trabalharia lá. Que legal. E aí passou algum tempo, essa sementinha ficou ali na minha cabeça, e eu resolvi mandar um currículo meu para essa empresa. Eu poderia ter mandado direto para aquele diretor que eu conhecia ali, mas eu entrei no site da empresa e mandei meu currículo pelo site. E aí, poucos dias depois, eu recebo um e-mail do Olivier, que tinha sido apontado como CEO da empresa e eu nem sabia. Eu achei que ele era diretor ainda. E ele falou, Gustavo, eu me lembro de você, desse jantar em Belo Horizonte. Foi muito legal, a gente conversou muito, se aproximou muito. O que você acha de você vir aqui para a França? A gente manda passagem. Eu já tinha viajado para os Estados Unidos, mas eu nunca tinha ido para a Europa. A gente te manda passagem, você vem para cá, a gente conversa aqui na França. Uau! Pô, mudou minha vida ali, né? A perspectiva. Aí comecei a pesquisar sobre a França, não conhecia tanto. Vi os castelos na França e comecei de novo a me imaginar lá. Né? O castelo de Fontainebleau, que é excelente, fica perto ao escritório. E eu comecei a projetar a minha vida ali na França. Só de ver as fotos, só de me imaginar estar lá, eu senti uma sensação assim excelente, boa. E eu fui para lá achando que eu ia trabalhar na França, achando que o meu trabalho seria lá. E o Olivier, ele era empreendedor já por natureza, ele já tinha criado várias empresas antes. E ele falou, Gustavo, na França a gente não tem nada para você. O mercado de mineração, porque é tecnologia para mineração, na França praticamente não existe. Mas a gente sempre quis ter alguém no Brasil como referência para impulsionar a nossa marca, nosso software lá no Brasil. Você quer fazer isso? Você quer voltar para o Brasil, abrir a sua empresa, e aí a sua empresa representa a Geovariances lá? Se der certo, a gente compra a sua empresa ao longo do tempo, e se você quiser, você compra de volta as ações aqui da empresa da França, era capital fechado. Se não der certo, segue em frente, foi uma boa experiência. Eu tinha 24 anos nessa época, estava começando a vida profissional, não tinha nada a perder. Tinha a casa dos meus pais, se tudo desse errado, eu ia voltar a morar com eles sem nenhum problema. E aí eu lembro de voltar para o Brasil com aquilo na cabeça, né, pensando naquela proposta. Fui conversar com meu pai. Meu pai, super conservador, tradicional, foi o que ele aprendeu na época dele, né? E ele falou, Gustavo, você é trainee nessa grande empresa brasileira e tudo mais. Você tem certeza que você vai se aventurar a empreender, se jogar no desconhecido e se der errado? Eu falei, olha, se der errado, eu venho morar com vocês aqui. Eu vou para casa. Não seria nada ruim ter a comida da mãe de novo. E aí eu resolvi tentar. E abri a empresa no Brasil. Era só eu. Mudei para BH, porque o mercado de mineração é em BH, né? Mudei para lá e comecei a fazer home office, quando home office ainda não era algo que as pessoas faziam. Isso era 2014. Comecei a trabalhar em casa. Eu lembro o primeiro dia de trabalho, depois que eu abri a empresa, tinha um e-mail e tudo mais, estava representando essa empresa aqui. Foi muito estranha a experiência, porque eu sempre participei de uma empresa já consolidada, estruturada. De repente, eu estava com uma demanda de praticamente criar a empresa aqui no Brasil, do zero. E aí eu falei, bom, vamos lá. Primeiro dia de trabalho, eu lembro de me preparar, tomei banho, tomei café, sentei na minha mesa, o telefone do lado. E eu pensei, esse telefone vai tocar, vai começar a aparecer um monte de negócio para eu fechar e tudo mais, a caixa de e-mail vai ficar lotada. Zero. Nada. Silêncio total. Absoluto. E eu lembro de pensar, nossa, eu acho que vai ser mais difícil do que eu estava imaginando. E aí isso levou semanas, meses, até começar a me conectar com pessoas, potenciais clientes, representar a marca aqui no Brasil, ter reuniões.
e principalmente entender o negócio, né? Porque eu abri a empresa, mas eu ainda não conhecia tanto o negócio dessa empresa aqui no Brasil. Então demorou bastante tempo para entender. Depois que entendi, as coisas começaram a dar certo, mas foram meses até começar a ter boas reuniões, começar a ter vendas, começar a ter consultorias técnicas. Nesse momento inicial, Gustavo, você se lembra o que te motivava a acordar um novo dia, sabendo que às vezes o telefone, como você mesmo disse, não ia tocar, não ia chegar e-mail? De onde que vinha essa motivação? O que você, né, acho que se autoalimentava naquele momento para manter seguindo o caminho? Eu acredito que o segredo, apesar de eu brincar, se desse errado eu ia voltar para casa dos meus pais, não existia um plano B. Só tinha um plano, que era o plano A, que era fazer dar certo. Então, eu nunca achei que teria outra forma, além de encontrar uma forma de fazer aquilo dar certo. Então, o começo teve esse choque inicial, essa dúvida, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que esse era o meu projeto, que eu não ia tentar outro projeto, que eu não ia desistir. Eu nunca desisti de alguma coisa, algum projeto que eu realmente mapeei, idealizei, me vi ali e segui em frente. Na minha vida nunca teve plano B, sempre teve plano A. E eu nunca pensei, será que vai dar certo? O pensamento é, como eu vou fazer isso aqui dar certo? Sempre foi. Né? Assim como quando eu pensei em entrar na USP, foi um plano, como que eu vou fazer isso dar certo? É questão de quando, mas ia dar certo. E o que me motivava nesse projeto era isso. Era saber que eu não tinha outra alternativa naquele momento. Era fazer isso dar certo. Então, apesar de ter muito não, de receber, de ter reuniões não tão positivas no começo, eu sabia que era questão de tempo até eu encontrar a forma de fazer aquilo acontecer. Foi um outro aprendizado que eu levo até hoje e que faz parte da minha vida. Não tem plano B. Eu acredito que quando a gente começa a projetar demais um plano B, ou acreditar que tem muita alternativa para aquele projeto, automaticamente a gente está assumindo a derrota. A gente está assumindo e já se acostumando com o fracasso, nesse sentido. Total. E eu nunca estive aberto ao fracasso. Eu sempre achei que tinha que dar certo. E eu ia encontrar uma forma. E foi o que aconteceu, né? E aí, com o tempo, a gente foi ampliando a presença aqui no Brasil. Era só eu no começo, a gente foi contratando pessoas. Deu super certo, a gente expandiu para a América Latina, os negócios, principalmente Chile, Peru, México. E aí, depois, com o sucesso, a empresa matriz na França falou, olha, você não quer assumir a América inteira? Uau. Brasil, Latam e América do Norte? Eu tinha 30 anos quando isso aconteceu. E aí, de novo, falei, vou dar certo, vou fazer dar certo. Não tem outro plano. E aí começou a dar super certo, a gente foi crescendo. Nesse meio tempo, os franceses viram que podiam confiar no trabalho meu aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, eles viram o potencial de participar do projeto, porque essa empresa que eu abri era representante da França. Sim. Mas todo o lucro ficava comigo aqui, ficava no Brasil. Então, eles viram o potencial de participar e me manter ali no projeto, comprando a empresa e, ao mesmo tempo, participar também dos lucros que a gente estava tendo, que eram bastante importantes naquele momento. E aí eles compraram a minha empresa no Brasil. Eu usei esse dinheiro, que na época eu pensei assim, uau, é um bom dinheiro, mas o que eu vou fazer? Eu vou comprar uns carros, vou comprar uma casa, ou eu vou reinvestir isso? Para lá na frente, sim, fazer um valor muito maior do que esse agora. E eu reinvesti. 100% do que eu fiz nessa venda, eu reinvesti na empresa da França. Eu comprei a matriz da França. Comecei a ter 8% da empresa na França com essa compra. Sabendo que em algum momento a gente ia vender a empresa, né? E aí, depois dessa venda, a gente começou a procurar empresas potenciais para comprarem a Geovariances. A Geovariances é uma empresa de 36 anos, super madura, com presença global em software para mineração. Mas, ao mesmo tempo, o mercado começou a ficar muito desafiador. Empresas gigantescas foram aparecendo e o mercado foi mudando. Esse mercado de ter uma empresa com 50, 100 pessoas para atender empresas de software
estava desaparecendo, porque grandes players foram participando. Entendi. E aí foi quando os sócios decidiram que a gente iria vender, porque o mercado estava ficando diferente. Os grandes players estavam chegando e comprando essas empresas. E a gente começou a identificar empresas que poderiam comprar nós. E a Constellation Software foi a empresa que a gente escolheu para vender a Geovarianças. A venda foi feita no ano passado, em maio de 2022. E foi para mim, foi um exit excelente, né? Fez com que todo o projeto, sangue, suor e lágrimas, além de todos os benefícios que eu já tinha tido, simplesmente por aprender no projeto. A jornada, mas ali foi o benefício financeiro de tudo isso, foi realmente a recompensa. Que demais. Né? Então eu fiz esse exit, virei o primeiro milionário da minha família com exit, e eu falo isso não como ostentação, eu falo isso com orgulho de ver que isso foi o resultado de um trabalho intenso, sabendo que não tinha plano B, que eu não poderia falhar, que era isso, e que eu não teria outro caminho. Fruto do seu merecimento, né? De tudo que você plantou, fez e colheu, né? Então, com certeza. Quando você fala que quando você recebeu o contato e a proposta da França, lá atrás você começou a visualizar os castelos, a sentir a vivência daquele momento, daquele ecossistema. O nosso cérebro ele não sabe o que é real, né, do que é pensamento. Então, essa visualização, eu acredito muito, pratico dela, né, para que eu possa justamente sentir antes mesmo que aquilo aconteça, porque eu estou criando estímulos, e aí eu não sou neurocientista, não sou especialista, mas eu estou criando estímulos neurais para que eu consiga, de fato, realizar aquilo. Então, eu vi muitas conexões, né, de mentalização, de visualização, sentir, aliado a, claro, ao esforço, ao trabalho duro, ao suor. Com certeza, com certeza. E eu adicionaria um ponto, em cima de tudo que você falou, o sentido de propósito. Incrível. Esse norte que guia a nossa vida. Muitas vezes a gente não entende ainda. Hoje em dia está muito claro para mim o meu propósito. Qual é o seu propósito? O meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas ao meu redor. Incrível. Por acreditar no efeito multiplicador. Eu sei que se eu fizer o bem e impactar algumas pessoas ao meu redor, as pessoas que fazem parte da minha rede, isso vai ser refletido na rede dessas pessoas. É uma rede do bem. Eu acredito muito nisso. Então, se eu impacto 10 pessoas ou 20 pessoas, que são as pessoas que mais convivem comigo, eu tenho certeza que essas 20 pessoas, impactadas por qualquer boa ação que eu possa fazer por elas, vão impactar outras pessoas também. E isso vai acabar impactando a vida de pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca nem vai conhecer. Mas, de alguma forma, aquela sementinha vai estar plantada ali e aquela pessoa, naquele momento, naquele sentido, ela vai prosperar. Eu acredito muito nisso. Assim como várias pessoas me impactaram positivamente e nem sabem. Incrível. Muitas sabem, mas muitas não sabem, não têm ideia do valor que elas agregam na vida de outras pessoas. Pelo exemplo, por uma conversa, por uma ajuda em qualquer sentido. Então, eu acredito muito nisso. E eu percebo também que, a partir do momento que eu descobri o meu propósito, eu acredito que a gente não desenha o nosso propósito, a gente descobre ele. Eu acredito que cada um tem um propósito diferente. Talvez muita gente passe pela vida sem entender o seu propósito. Mas, para mim, foi um divisor de águas. Quando eu entendi isso, eu procuro mais e mais me aproximar desse norte verdadeiro que eu tenho. E eu percebo que quanto mais próximo eu fico a isso, quando minhas ações me levam ao meu propósito, ao meu norte, eu me sinto muito bem. Uau. Se por algum motivo eu me afasto disso, eu não me sinto tão bem assim. Então acaba sendo uma bússola para mim. É a bússola que me guia. E a gente sabe, tem dias que são mais fáceis, que a gente tem mais prazer, tem dias que são mais difíceis, mais desafiadores.
Então, ter essa bússola que guia a gente, para mim, é o caminho para uma vida com satisfação, uma vida com conteúdo, uma vida com significado, né? Desde que eu descobri isso, a minha vida mudou. Eu posso dizer que mudou muito positivamente. E eu busco impactar também essas pessoas que estão à minha volta. Que demais, Gustavo. Queria agora levar para uma parte voltada, né, para justamente esse lado corporativo. Você como CEO e vice-presidente, né, da Constellation, hoje com 25 mil funcionários no grupo, a gente tem uma audiência, né, de C-levels. Eu acredito que CEOs que nos acompanham, grandes executivos. Como que você encara, né, a sua rotina, né? Como que você constrói a sua rotina? Como que você elenca prioridades? Organização hoje é um tema, né? A gente está sem tempo, né, muitas das vezes para tudo. O que você pode compartilhar do seu dia a dia, realmente, no que é feito na prática aí por você, para ter a sua melhor performance, para alcançar aí, né, o seu propósito com a maior força possível também? Excelente. Então, depois da venda da Geovariances, eu fui apontado como CEO da Geovariances e também vice-presidente de um grupo de 10 empresas, porque a Constellation é uma máquina com mais de 1.500 empresas. Então, eu sou vice-presidente de um grupo de 10 dessas empresas, desse universo de 1.500. O que é muito importante para mim é conciliar a saúde mental, então, muita terapia, muitas conversas. Mentoria também é muito importante para mim, estar com a cabeça em dia. Com a parte física, eu acho que isso não pode ser deixado de lado. Então, é a saúde emocional e mental, saúde física com exercícios mesmo. Eu sempre estou buscando um esporte novo para fazer. Então, eu já testei skate, já testei surf, já testei corrida, já testei musculação. Hoje em dia eu faço mais musculação, corrida ainda pratico e surf sempre que eu posso, né? Eu estava agora em Bali, ninguém acredita que eu estava em Bali a trabalho, mas eu estava a trabalho. E muito, por sinal. Muito. E aí eu aproveitei um dos dias que eu não ia trabalhar e aí eu fui surfar. Foi uma experiência incrível. Uau. E eu percebo que quando eu, por algum motivo, eu fico sem praticar algum tipo de exercício, o meu rendimento ele cai. E eu necessito realmente do exercício físico. Ele é tão vital como o ar para mim. Sem o exercício, eu posso até caminhar, mas eu não vou estar tão bem. Eu preciso do exercício como um guia, mas também como um combustível para fazer o que eu faço. A rotina de CEO, de vice-presidente e essas duas carreiras combinadas é exaustiva. Com tantas viagens, né, ao longo dos últimos 3 meses, eu acho que eu fiquei fora do Brasil 2 meses e meio. Nossa, então, só para elencar países que eu visitei nos últimos 3 meses, Austrália, fiquei quase 1 mês. Fui para a Indonésia, fui para a Inglaterra, estou indo para o Canadá agora no sábado, depois eu vou para a França. Então, eu fico mais tempo viajando fora do Brasil do que no Brasil. E o importante é não perder a rotina. Acredito que rotinas são importantes. E mesmo com tanta viagem, você consegue manter a rotina? Como que você organiza isso? Foi um desafio no começo conseguir fazer isso. Então, eu tinha uma rotina muito ativa no Brasil, mas quando eu viajava, eu perdi essa rotina. Uhum. Por estar viajando, por ter desafio. muitas reuniões, estar num fuso diferente. O que eu fiz agora, eu tenho um personal trainer que me acompanha no Brasil. Então, quando eu estou no Brasil, ele vai até o condomínio onde eu moro e a gente treina lá juntos. Quando eu estou viajando, ele me acompanha online. Aí o desafio é encontrar um horário que funcione nos 2 fusos, né? Mas a gente sempre encontra. Então, eu coloco o celular na academia. Às vezes eu estou num lugar, só falo inglês, o pessoal fica falando, o que esse louco aqui está falando esse idioma que a gente não entende? E eu deixo o celular lá e ele vai me guiando. Foi a forma que eu encontrei para manter a rotina ativa de exercícios. E o terceiro ponto, então, saúde física, saúde mental e aprendizado. Eu sempre fui um curioso. Meu pai fala que eu fui uma criança muito amável, mas ao mesmo tempo fui uma criança chata no sentido de perguntar muito. Eu queria saber tudo. Eu queria saber porque o céu era azul, e aí aquela resposta não era suficiente, eu perguntava mais e mais e mais.
Então, eu sempre fui muito curioso. E isso se mantém até hoje. Eu continuo muito curioso, né? Então, se eu não acredito que eu esteja aprendendo em qualquer processo, em qualquer área de atuação, a motivação ela vai embora. O aprendizado ele é necessário para mim. Então, eu acredito que seja esse equilíbrio entre saúde física e mental e também o processo de aprendizado, de estar trazendo algo novo, de me desafiar a expandir a minha fronteira. Eu costumo usar a figura de linguagem que a gente vive dentro de caixas, né? E se a gente não trabalha para ampliar essa caixa, sair da caixa, a gente se restringe a crenças que realmente são limitantes. Então, quando a gente explora mais, quando a gente pergunta mais, quando a gente se questiona, é uma forma da gente ampliar essa nossa fronteira. É uma forma da gente ver o mundo de uma forma diferente e estar aberto também a interpretar essa forma diferente de ver o mundo. Então, são os 3 pontos que são importantes para mim e que me fazem seguir, mesmo com uma rotina tão intensa de viagens, de reuniões, né? Grande parte do meu dia é consumido com reuniões, com viagens, com projetos, planejamento estratégico de empresas diferentes, de culturas diferentes, né? Então, esse deve ser um desafio incrível, né? Como você está aí um dia no Canadá, no outro você está do outro lado do mundo, né? Em Bali, na Indonésia. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que essa sua experiência trouxe para você de aprendizado em diferentes culturas. Você senta um dia hoje com um canadense, amanhã você está com um asiático, daqui a pouco você está com um inglês. E como que é isso? E como o brasileiro é visto também fora em tamanho alto nível, né? De acordo com a sua colocação hoje na empresa claro. também. Em relação à cultura, remete à história de Niquelândia, no interior de Goiás, né? Eu estava acostumado a São Paulo. De repente, eu fui exposto a uma cultura diferente. Eu estava acostumado à cultura do Brasil. De repente, eu fui exposto primeiro à cultura francesa, depois à cultura canadense, agora à cultura do mundo inteiro, né? Eu tenho funcionários, literalmente, no mundo todo. É difícil um continente que não tenha pelo menos um funcionário nosso que eu vá fazer algumas reuniões. No começo é um desafio, porque você tenta primeiro entender a pessoa. Para mim é importante entender a pessoa antes de entender o negócio que ela está me trazendo ou o que ela traz na reunião. Eu gosto de ler as entrelinhas também. Entender primeiro a pessoa, depois o negócio. O negócio faz parte. Pessoa, eu não estou entendendo o que está por trás daquilo. Então, eu gosto de entender as pessoas. E foi um desafio, porque são pessoas muito diferentes, são culturas muito diferentes, né? No Brasil, tudo bem se você chegar 2 minutos atrasado numa reunião. Fora, não. Fora, normalmente, principalmente no Canadá, Inglaterra, você chega antes, você chega 5 minutos antes. Se você marcou a reunião às 10, não é que as pessoas vão chegar às 10. A reunião começa às 10, então as pessoas têm que chegar 5 minutos antes para que às 10 horas a reunião comece. Então, é um primeiro ponto de adaptação. Dependendo do país que você tiver, você tem mais ou menos flexibilidade em horários. Dependendo do país onde você estiver, a relação com o cliente é diferente. A relação com o próprio funcionário é diferente. Se você tentar aplicar o jeito brasileiro de fazer negócio na Indonésia, vai dar errado. Então, para quem trabalha com negócio, para quem quer trabalhar com pessoas, entendam primeiro as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Entenda o seu cliente. Não entenda o que o seu cliente precisa num primeiro momento. Entenda verdadeiramente o seu cliente. Isso é o que eu aprendi ao longo do tempo. Depois que você entende as pessoas, fica mais fácil. Fazer negócio é mais fácil. Lidar com os funcionários é mais fácil, porque você realmente está vendo o outro. Isso eu aprendi ao longo dos últimos anos, trabalhando com pessoas de diversos países. E é uma das poucas regras que eu ainda não encontrei exceção. Você precisa entender as pessoas para prosperar. Você precisa saber ler as pessoas. Você precisa saber perguntar para as pessoas, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer é perguntar. A gente assume muita coisa sobre o outro. Eu costumo brincar com algumas pessoas. A gente assume coisas sobre o outro
E muitas vezes a gente é incerto sobre a gente mesmo em várias coisas que a gente não conhece. E quando a gente conhece aquilo, a gente fica chocado, fala, uau, eu sou assim, eu não sabia que eu tinha isso, eu não sabia que eu tinha aquilo. Então, se eu não me conheço 100%, por mais que eu faça terapia, por mais que eu leia livros de autoconhecimento, é uma jornada constante. Contínua. Como é que eu posso assumir que eu conheço o outro sem perguntar nada, sem dar a chance do outro falar, trazer os problemas, entender um pouco mais? Desde que eu entendi isso e comecei a aplicar mais isso, os negócios foram prosperando, a relação com os clientes foi melhorando, e por ser genuíno mesmo, né? O relacionamento com a equipe, o relacionamento com os clientes, o relacionamento com os pares, isso é muito importante. Eu acho que de tudo que eu trouxe, o mais importante é o relacionamento. É a conexão que você pode criar com as pessoas. Para fazer negócio, você tem que ter conexão. Sem conexão, você não vai para lugar nenhum. Uau! Que legal, Gustavo. Que experiência compartilhada, que grandes ensinamentos, muita sabedoria. E agora eu queria ir para um outro lado do Gustavo também, que é investidor, né, de muitas startups. Eu recebi aqui informações, né, que também você teve, eu queria que você explicasse um pouco, né, startups já como a Cashboard, a Stratos. Conta um pouco para a gente também essa veia empreendedora ali, que se mantém essa conexão com o ecossistema de startups, inovação, quanto isso é importante e faz hoje você ser uma pessoa, um profissional melhor também. Excelente. Bom, essa curiosidade que eu falei em entender o mundo, em resolver problemas, as startups estão muito ligadas a isso, né? A startup, você sabe melhor do que muita gente, é resolver problema, é resolver dor, né? Se não tem uma dor sendo resolvida, está errado. Muda o ramo da startup, vai buscar um problema real. Então, eu acredito que essa curiosidade que eu tenho no mundo, nas pessoas, nos problemas, a startup acaba sendo uma consequência dessa curiosidade, né? Então, quando eu criei essa primeira empresa, Geovariances, para mim era uma startup, porque comecei do zero, tinha tecnologia envolvida, escalável também. Era uma startup sem eu saber que era uma startup. Legal. Né? E eu tocava como uma startup a empresa, sem estar ainda naquele momento imerso nesse ambiente. E aí depois, com o tempo que eu comecei a me desenvolver mais em startups, fiz a jornada do Equity aqui da SME, eu entendi que o que eu fazia era startup. Eu só não sabia. Conectou os pontos. Só conectei os pontos. Né? Eu vi que tinha um nome para o que eu fazia aqui no Brasil. Então, apesar de ser um nome novo, não era um assunto tão novo assim. Claro que eu descobri muita coisa, principalmente na jornada do Equity, lendo os livros do João Kepler. Isso abriu ainda mais a minha mente. E eu gostei do processo de criar uma empresa, resolver problemas reais, ver a alegria do cliente, a felicidade do cliente, e depois, em algum momento, vender aquela empresa, porque o projeto vai fazer mais sentido numa outra escala, com uma empresa maior, e aí você vai focar em criar uma nova empresa que vai resolver um novo problema. Essa jornada infinita do equity, eu adoro isso. Adoro resolver o problema e criar uma solução para aquele problema. Então, para mim, criar essas empresas é a forma de manter minha curiosidade aflorada, ativa, impactar pessoas positivamente, ecossistemas também, e o dinheiro com o exit vai ser o resultado final, mas não é o principal motivo. O motivo é resolver algo, o motivo é me manter curioso sobre aquilo. Enquanto eu estou curioso sobre aquele assunto, eu estou feliz, né? Então, existem essas duas startups agora que eu sou founder. A primeira é a Cashboard. O nosso objetivo é simplificar a gestão financeira de empresas, principalmente pequenas e médias empresas no Brasil. Empresas continuam quebrando por falta de gestão financeira. E a gente sabe, e eu vivi na pele isso, a gente sabe a dor de pequenos empreendedores, de pequenos empresários, em fazer uma gestão eficiente da empresa, em entender quais são os recebíveis para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês, a balancear contas a pagar, contas a receber.
E empresas grandes têm equipes grandes para fazer esse trabalho. E ainda assim pode ser muito desafiador. Empresas pequenas não têm isso. Então, a Cashboard vem com a filosofia e com o propósito de ajudar com que essas empresas tenham uma melhor gestão financeira e aumentar a sobrevivência das empresas brasileiras. A gente sabe o ambiente fiscal brasileiro é super desafiador, sempre existe uma regra nova. Então, se a parte financeira estiver saudável, essas empresas elas podem surfar muito melhor por ambientes desafiadores, que no Brasil a gente sabe que são reais e diários, né? Então, Muito. o objetivo nosso é ajudar as empresas a sobreviverem e prosperarem com uma gestão financeira mais ágil, sem a necessidade de ter uma grande equipe por trás da gestão da empresa. Legal. E a Stratos? A Stratos, essa é uma história interessante. A Stratos, eu estava lendo um livro no avião para o Canadá. Não sei se você já viu esse filme, O Homem que Mudou o Jogo. Ainda não. Com o Brad Pitt. E a história real de um cara, ele era gerente geral do Oakland A's, o time de beisebol nos Estados Unidos, e eles eram o pior time da liga. E eles eram o último colocado e tinham o pior orçamento da liga de beisebol nos Estados Unidos. E eles tentavam aplicar o mesmo método que outros times para contratar jogadores e fazer a gestão, só que como eles eram limitados no dinheiro, eles não conseguiam. E aí o gerente geral ele tem a ideia de contratar um nerd, no bom sentido, para fazer análise dos dados de beisebol. Uhum. E entender se teria uma forma diferente deles contratarem jogadores com o orçamento limitado que eles tinham. Se eles tentassem contratar jogadores igual o New York Yankees, eles iam perder, porque eles não tinham grana. Então eles começaram a olhar o problema de uma forma diferente. E com o uso de estatística e ciência de dados, eles foram identificando jogadores que eram muito bons, mas que por algum motivo a crença dos técnicos, dos olheiros, acreditava que aqueles caras não eram bons. E eles começaram a contratar esses caras, que de por algum motivo eram defeituosos, só que quando eles eram combinados num time, era um time vencedor. E eles conseguiram contratar, montaram um grande time, levaram o time da última posição do campeonato para quase ganharem o campeonato. Eles foram para a final. Eles perderam a final. Mas ele mudou o jogo. E é por isso que esse filme chamou O Homem que Mudou o Jogo. E eu vi esse filme tantas vezes que eu falei, eu preciso me aprofundar nesse assunto. Aí eu comprei o livro, estava lendo esse livro num voo para o Canadá. E basicamente o que eles fizeram foi analisar dado. Olhar dado que estava disponível ali, ninguém estava olhando. Eles olharam os dados, analisaram e tiraram conclusões com base nos dados. Só que, de novo, eles tinham uma grande equipe para fazer isso. Eles contrataram pessoas de Harvard, montaram uma equipe de cientistas de dados para poder fazer isso. E lendo esse livro, eu pensei que o empreendedor brasileiro, ele não tem como normalmente ter um time de 10 cientistas de dados para olhar os dados do negócio dele, olhar os dados do mercado. Mas se a gente criar um software que seja acessível e que a pessoa sem muito treino ela consiga analisar os dados e pelo menos sabendo as perguntas certas, ela vai ter as respostas certas com base nos dados dela, faz sentido. Muda o jogo. Literalmente. Então, o nosso propósito aqui é mudar o jogo para empreendedores, para que eles possam tomar melhores decisões informadas com base em dados. Então, é mais uma startup que a gente também está criando. E em breve o MVP vai sair. Essa é a filosofia por trás da startup, é dar acesso à inteligência artificial, a machine learning, para empresas que normalmente não teriam esse acesso. Que demais! E quanta conexão tem aí, principalmente da Stratos, com um dos grandes valores que a Tuto tem e pratica, que nós somos guiados por dados e guiamos nossos clientes e os nossos tutores, né, que são os nossos colaboradores, através de dados. Então, é algo que a gente acredita muito, tem certeza vai ter muita sinergia com a Stratos e é uma dor muito grande dos clientes que a gente atende, né? Então, a Tuto é uma das poucas plataformas aí hoje 360 graus com métricas, né, para que justamente a gente consiga, através
dos treinamentos gamificados, das dinâmicas gamificadas, extrair dados, transformar em informações para que facilite a tomada de decisão dos gestores, né? E no nosso campo de treinamentos, de fato, é algo ainda pouco explorado, porque está muito no campo da subjetividade. E esse é um dos pontos que a gente vê que a gente entrega como diferencial também e acredita muito. Vida longa para Stratos, para Cashbot também, não tem dúvida que elas vão decolar e vamos decolar junto aí. Muito obrigado, Thiagão. Muito obrigado. E chegando agora, Gustavo, ao final desse TutoCast, desse episódio, que foi incrível, muita sabedoria, muita experiência, muitas técnicas aplicadas aí, eu visualizei, eu vi com muita clareza, né, desde o início da sua carreira e até onde você está. Hoje eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, né, dessa sua inspiração, dessa sua visão de... acho que esse entusiasmo e essa vontade que você tem, acho que é legal se você puder transbordar na vida das pessoas para a gente poder finalizar. Claro. Eu acho que o mais importante, o que eu aprendi mais até hoje, é não desistir. E não desistir de um projeto que você acredita. Identifique um projeto que você acredita, que faz sentido na sua vida, que esteja alinhado ao seu propósito. E encontre uma forma de colocar isso em execução, em realmente pôr o projeto para rodar. Se conecte com pessoas, leia, ganhe informações. Muitas vezes a informação que você vai ganhar com um livro, com uma palestra, com um filme, com um documentário, naquele momento pode não ficar claro para você que aquela informação ela vai ser valiosa. Mas das empresas que eu criei, das oportunidades que eu aproveitei, eu sempre busquei fazer isso muito bem informado. Então, a leitura ela é muito importante, as conexões são muito importantes, os mentores são muito importantes, formais ou informais. Então, para mim, o mais importante é visualize um projeto que faça sentido na sua vida, veja se está alinhado ao seu propósito. Se o seu propósito não está claro, busque o seu propósito. O que eu costumo falar é, comece a mapear coisas que, quando acontecem na sua vida, te dão um prazer genuíno. Não é um prazer imediato, efêmero. É um prazer genuíno. Encontre esses pontos que te dão prazer, coloque numa folha de papel todos esses pontos. Depois que você fizer isso, veja se tem uma linha central, um elo central que vai ligar todos esses pontos. Quando eu fiz esse experimento, eu encontrei o propósito aí. Eu mapeei tudo que me dava um prazer genuíno e, no final, o elo central que ligava todos esses pontos era o meu propósito, que era impactar positivamente a vida das pessoas. Então, encontre seu propósito. Pense num projeto que faça sentido nesse propósito. Encontre as pessoas que são importantes para que isso aconteça e não desista. Vão ter momentos difíceis, vão ter momentos de glória também, e também é importante a gente manter o pé no chão nos momentos de glória e vá em frente, porque você vai prosperar. Não desista. Papel e caneta na mão, voltem um pouco esse episódio, escutem novamente tudo que o Gustavo falou, tem muita sabedoria. Obrigado, Gustavo, pela sua participação nesse TutoCast, foi incrível. Queria agradecer a todos vocês, tutores, que ficaram até o final desse episódio. O link do LinkedIn do Gustavo, vai estar na descrição desse episódio, para que vocês possam acompanhar ele também. Queria agradecer a Peace Films, que é responsável por toda essa gravação, todo o áudio disponibilizado também. E agradecer mais uma vez o Gustavo, que esteve presente nesse episódio incrível. Para você também que está até o final, clique no link da descrição da gamificação desse episódio. A gente vai colocar lá materiais complementares, você vai poder interagir com conteúdos que o Gustavo compartilhou aqui, validar, reforçar e, é claro, acumular pontos para trocar por prêmios incríveis que a Tuto disponibiliza para você. É isso mesmo, é um podcast gamificado na prática para vocês. Obrigado vocês, um grande abraço e vamos com Tuto.